Olá, meus amigos e minhas amigas. Não é pelo fato de a população russa ser maior do que a da Ucrânia que não haja dificuldade para reposição, substituição de tropas em um conflito que já dura quase 2 anos. Há preocupações importantes em relação a isso. Aproveitando que estamos falando de efetivo, tenho observado em alguns comentários um debate em torno de quem estaria ganhando a guerra, e boa parte dos argumentos estariam no hipotético número de mortos de cada um dos lados. Sempre digo em meus vídeos que esses números devem ser apreciados com moderação, uma vez que se tratam de informações estratégicas e que, numa guerra, a primeira vítima é a verdade. Além disso, o número de mortos não necessariamente representa a vitória ou a derrota em uma guerra. Posso dar alguns exemplos disso. No Vietnã, estima-se que mais de 1.100.000 combatentes vietcongues foram mortos, enquanto algo em torno de 57.000 soldados americanos morreram no conflito. Resultado final: unificação do Vietnã comunista, retirada apressada das tropas americanas de Saigon. Podemos usar a própria Rússia como exemplo. Na Primeira Guerra, os russos estariam do lado vencedor, a chamada Tríplice Aliança. Além disso, eles saíram da guerra quase um ano antes, por meio do Tratado de Brest-Litovsk. No entanto, foram os russos, junto com os alemães, os que mais perderam vidas na Primeira Guerra Mundial. Quando olhamos para a Segunda Guerra, os números são mais gritantes ainda. A União Soviética e a China, que venceram a guerra, foram os países que apresentaram o maior número de mortos. Segundo estimativas da Rússia, feita em 1990, a União Soviética perdeu 26 milhões de vidas entre civis e militares. Já a China, em segundo lugar, que fez estimativas em 2005, teria tido 20 milhões de mortos naquele conflito que, no caso chinês, foi mais longo, uma vez que durou entre 1937 e 1945. Por falar em China, iniciamos falando da guerra da Ucrânia, mas colocando o Nepal no rolo. É que o Nepal, segundo um funcionário disse nessa sexta-feira, parou de emitir permissões para seus cidadãos trabalharem na Rússia e na Ucrânia, até segundo aviso. Essa medida foi tomada depois que pelo menos 10 soldados nepaleses foram mortos enquanto serviam no exército russo. O Nepal pediu à Rússia que não recrute seus cidadãos no exército russo e que envie imediatamente todos os soldados nepaleses de volta para a nação Himalaia e compense as famílias dos mortos. O governo disse que estima que cerca de 200 cidadãos nepaleses estejam trabalhando no exército russo. E o ministro das Relações Exteriores, NP Saúde, disse à agência de notícias estatal RSS que cerca de 100 nepaleses estão desaparecidos. Os soldados nepaleses, chamados de Gurkhas, são conhecidos por sua bravura e habilidade de combate e têm servido ao exército britânico e indiano após a independência da Índia em 1947, isso sob um acordo entre os 3 países. Não há tal acordo com a Rússia. A decisão de parar temporariamente a emissão de permissões de trabalho para a Rússia e a Ucrânia visava minimizar a perda de vidas e estará em vigor até novas ordens. Kabiraj Upret, diretor do Departamento de Emprego no Exterior, afirmou: "Isso é para a segurança dos nossos cidadãos." Em regra, trabalhadores migrantes nepaleses devem receber permissão de trabalho do governo para assumir empregos civis no exterior. Fazendo isso, eles contam com apoio do Estado em caso de emergências ou compensação para suas famílias em caso de morte. Milhões de cidadãos nepaleses estão empregados em trabalhos civis, principalmente como trabalhadores braçais em indústrias e canteiros de obras na Coreia do Sul, Malásia e no Oriente Médio. A polícia no Nepal deteve 10 pessoas no mês passado por alegações de que enviaram jovens desempregados para recrutamento ilegal no exército russo, depois de cobrar deles grandes quantias de dinheiro por visto de viagem. Segundo dados oficiais, mais de 800 nepaleses receberam permissões de trabalho para trabalhos não militares na Rússia nos últimos 2 anos. Nenhuma cifra para a Ucrânia estava imediatamente disponível. Embora tenha sido contactada, a embaixada russa em Katmandu não respondeu aos pedidos de comentários. Bom, se a Rússia tem problemas com pessoal e tropas, a Ucrânia não estaria livre disso. E, nesse sentido, está tentando aprovar uma legislação que ajude nesse tema. Uma vez que o Comitê Parlamentar tenha aprovado uma versão da legislação, ela será debatida e pode mudar ao longo de 2 ou 3 leituras no Parlamento. Caso seja aprovada, dependerá apenas da assinatura do presidente Volodymyr Zelensky. Legisladores e um alto funcionário da presidência disseram que a versão inicial do projeto de lei, que foi publicada online em dezembro,
será modificada antes de ser discutida pelo Parlamento em primeira leitura, talvez já na próxima semana. As mudanças estabelecidas no projeto de lei foram apresentadas pelo governo ao Parlamento no final de dezembro, após discussão com os militares. Vocês devem lembrar que a Ucrânia começou a mobilizar civis para o exército logo após a declaração de lei marcial em fevereiro de 2022, quando a Rússia lançou sua invasão em grande escala. A entrada de combatentes voluntários acabou ajudando no início, mas o seu número acabou diminuindo ao longo do tempo. De acordo com o ministro do Interior, 9.000 processos criminais foram abertos em caso de evasão do recrutamento. Não sei se vocês lembram, mas nós comentamos aqui no canal que Zelensky disse no mês passado que os militares propuseram aumentar o efetivo, aumentando para cerca de 450 a 500 mil militares. O chefe do Estado-Maior, Valery Zaluzny, disse que o número leva em conta os planos militares e as projeções de possíveis perdas. Olhando mais de perto, o projeto de lei estabelece uma série de sanções para aqueles que desrespeitem a lei de mobilização, que rege como civis são recrutados para o exército durante a lei marcial. Por exemplo, pessoas que não cumprirem a lei de mobilização seriam colocadas em um registro e enfrentariam restrições na realização de operações envolvendo propriedades. Seriam proibidas de viajar para o exterior e negociar empréstimos. Eles também poderiam ser suspensos de benefícios e serviços estatais e ter restrito o uso de carro e a obtenção de carteira de motorista. Em um outro projeto de lei apresentado simultaneamente, eles propõem aumentar as multas por não se registrar nos escritórios de recrutamento, desrespeitar as regras de mobilização e a legislação sobre o serviço militar. Também propõe introduzir penas de prisão de 3 a 5 anos para aqueles que se recusarem a fazer exame médico militar. Também há modificação quanto à idade. O projeto de lei propõe reduzir a idade em que as pessoas podem ser mobilizadas para o serviço de combate de 27 para 25 anos. Essa medida permitiria que a Ucrânia convocasse mais pessoas para reabastecer suas reservas. Claro que os números não foram tornados públicos por razões de segurança. Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, a situação só se agrava e parece que Israel não está nem aí para os apelos dos Estados Unidos em relação à escalada do conflito para o Líbano. O fato é que Israel realizou uma série de ataques no sul do Líbano depois que cerca de 40 foguetes foram disparados contra o norte de Israel no início da manhã de sábado. As forças de defesa de Israel disseram que seus caças atacaram uma série de locais operados pelo Hezbollah nas áreas de Aita al-Shaabi e Aron e Ramia. Segundo eles, entre os alvos estavam um local de lançamento e prédios militares. Imagens aéreas postadas no Twitter, que vocês estão vendo agora, mostraram ataques sendo realizados em uma série de estruturas. Do outro lado, o Hezbollah diz que atingiu um posto de observação israelense no início da manhã de sábado com 62 foguetes, como uma resposta preliminar ao assassinato do vice-chefe do Hamas na semana passada. O alto funcionário do Hamas, Saleh al-Arouri, foi morto em 2 de janeiro por um ataque de drone israelense nos subúrbios do sul de Beirute. Hassan Nasrallah, o chefe do Hezbollah, disse que o assassinato mudou a natureza do conflito entre o Hezbollah e Israel, advertindo que uma resposta era inevitável e elevando os temores de uma escalada regional nos combates. Pouco depois que as sirenes de foguetes soaram em todo o norte de Israel, o exército israelense disse que aproximadamente 40 lançamentos do Líbano em direção à área de Meron, no norte de Israel, foram identificados. O chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, disse na sexta-feira que o Líbano estaria exposto a mais operações israelenses se o seu grupo não respondesse ao assassinato. Já o exército de Israel disse que respondeu ao ataque com veículos aéreos não tripulados contra a célula terrorista responsável pelo lançamento em direção à área de Metula. Enquanto isso, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, e o principal diplomata da União Europeia, Josep Borrell, iniciaram uma nova pressão diplomática na sexta-feira para impedir o transbordamento da guerra de 3 meses em Gaza para o Líbano, a Cisjordânia ocupada por Israel e as rotas de navegação no Mar Vermelho. Não sei se vocês sabem, mas o governo do Egito anunciou oficialmente a suspensão de sua função como mediador nas delicadas negociações entre Israel e membros do grupo palestino Hamas. Essa decisão drástica vem na esteira do assassinato de Saleh al-Arouri durante um ataque de drone em Beirute, capital do Líbano. O incidente ocorreu, como vocês sabem, nesta terça-feira e contribuiu para aumentar as tensões na região. Nessa situação de canais fechados, mais uma vez a Turquia aparece. E como já comentávamos em vídeos anteriores,
se apresenta como possível representante, interlocutor para o mundo islâmico. Nessa linha, Blinken realizou conversas no sábado com o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, e estava programado para se reunir também com o presidente Tayyip Erdogan, que, como sabemos, é um feroz crítico da ação militar israelense em Gaza. A Turquia, que ao contrário dos Estados Unidos e da União Europeia não classifica o Hamas como grupo terrorista, se ofereceu para mediar na guerra. Durante sua viagem regional de uma semana, Blinken também deve visitar Israel, Cisjordânia ocupada, Jordânia, Catar, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Egito. Bom, gente, falando da Turquia, Istambul serviu como base para os líderes políticos do Hamas até que combatentes do Hamas invadiram Israel em 7 de outubro. A Turquia, naquele momento, pediu aos chefes do Hamas que deixassem o país, depois que alguns foram filmados comemorando o ataque. No entanto, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, desde então, se tornou um dos críticos mais duros no mundo muçulmano sobre a escala de morte e destruição em Gaza e sobre o apoio de Washington a Israel. Erdogan comparou o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu a Adolf Hitler e acusou os Estados Unidos de patrocinar o genocídio dos palestinos. Ele também rejeitou a pressão dos Estados Unidos para interromper o suposto fluxo de financiamento ao Hamas através da Turquia e defendeu o grupo como libertadores eleitos legitimamente lutando por sua terra. O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou na sexta-feira recompensas de 10 milhões por informações sobre 5 supostos operativos estrangeiros do Hamas, 3 deles acreditados de estarem baseados na Turquia e suspeitos de ajudar a financiar o grupo apoiado pelo Irã. Como comentamos em um de nossos vídeos, a Turquia esta semana revidou, detendo 34 pessoas suspeitas de planejar ataques contra palestinos no país e estarem a serviço do Mossad, agência de inteligência de Israel. Além disso, Blinken viajará para a ilha grega de Creta no sábado à noite para conversas com o primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis, principalmente sobre um assunto que tem a ver com a Turquia. O assunto é sobre as preocupações gregas diante da iminente venda de caças F-16 dos Estados Unidos para os turcos. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.